Sejam todos muito bem-vindos à Associação Espírita Abrigo aos Santos. Hoje, dia 24 de agosto de 2026, nós estamos recebendo o Luciano Klein. Ele é presidente do Centro de Memória Viana de Carvalho, de Fortaleza, ex-presidente da Federação Espírita do Ceará, sócio eletivo do Instituto do Ceará e é colaborador do Centro Espírita João Evangelista em Fortaleza. Tem formação em administração e em história. É conferencista, pesquisador e escritor. Autor do livro Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão, a mais completa biografia do médico dos pobres. Lembrando também a todos os presentes que hoje, depois da palestra, nós temos o trabalho do nosso fitoterapeuta. O Luiz de Rolim estará aqui na biblioteca fazendo os atendimentos, as consultas para todo aquele que quiser, ou para quem quiser também conhecer da fitoterapia, certo? Então fica aqui a dica, depois da palestra, quem quiser, é só se dirigir à biblioteca e conversar diretamente com o Luiz de Rolim. E hoje, vamos aproveitar o ambiente, estamos recebendo esse palestrante que veio de tão longe, Fortaleza, Ceará, e aproveitemos o ambiente que fora preparado com muita antecedência pelos benfeitores espirituais, procuremos nos sintonizar com o ambiente da casa, procuremos mentalizar boas imagens, boas palavras, tenhamos sempre bons pensamentos, porque todas as vezes que nós nos conectamos com o divino, nós precisamos estar sempre no exercício da vacinação. Isso é fundamental. Vamos pedir para a nossa companheira Célia Araújo Conceição de Jales, para que ela faça a prece de abertura da nossa noite. Boa noite a todos. E assim, Jesus, neste ambiente de luz, nós queremos elevar o nosso pensamento a Ti, a Deus nosso Pai, a todos os espíritos benfeitores e aqueles espíritos, especialmente dentro desta casa, para rogar o amparo, a proteção, a inspiração, Senhor, para que a Tua mensagem divina e transformadora seja o nosso ideal de vida. Rogamos, Senhor, para todos aqueles que aqui estão e aqueles que costumam estar hoje por algum motivo não vieram, que todos sejam honrados e assistidos. Rogamos que possam levar daqui o bálsamo do coração, levar a mensagem reflexiva para a semana. E pedimos pelo nosso palestrante, sua companheira, se deslocaram de tão longe, Senhor, para nos trazer uma mensagem de amor. Amor esse, Jesus, que só aqueles que entenderam realmente a sua proposta já conseguiram colocar em prática na terra, vivenciando em ação a tua mensagem. Que ele seja também ouvido pelos benfeitores, mas também pelo nosso carinho, pelas nossas melhores vibrações, e que leve desta casa, Senhor, as energias salutares que os Espíritos vêm fazer o serviço. E assim, rogamos por toda esta casa, por toda a vizinhança, por esta cidade que nos apoia. E que sempre, Jesus, nos reunimos em Teu nome, seja uma alegria constante em nossa vida. E que essa busca seja permanente, para que todos os dias possamos agradecer e experienciar aqui na terra a vida que fará que um dia o Senhor nos reconheça como seus discípulos, por muito nos amamos. Obrigada, Jesus, hoje e sempre, e ao nosso palestrante, as nossas melhores vibrações de paz e luz. Que assim possa ser para sempre, em Teu nome, a todas as reuniões que assim fizemos em casas de oração, num berço de luz como esse. Que assim seja sempre.
E agora passamos a palavra para o restante da noite do Luciano Claro. Pedimos a todos que o envolvam nas mais doces vibrações de paz, amor, carinho e afeto, para que o texto dele, prosseguido por ele, pelos benfeitores espirituais, toquem profundamente os nossos corações. Nosso cordial boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, continue a nos manter na sua paz. Aqueles eram dias tensos, difíceis em Israel. Após as humilhações sofridas na casa de Anás e Caifás, que eram os chefes do Sinédrio, Jesus fora levado ao pretório romano para receber de Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, o veredito do crime de que ele imputava. Acusavam-no de liderar um movimento insurrecional, no qual supostamente ele teria se autoproclamado rei dos judeus e estaria disposto a conduzir as gentes de Israel contra as hostes de César numa luta fratricida e sanguinária. Contudo, isso não era verdade. Conquanto aqueles que o conheciam, e por mais de uma vez diante de inumeráveis testemunhos, sabiam a que ele era. Muitas vezes disse, lançando mão, por exemplo, de uma efígie, uma moeda, com o rosto de César, que a César fosse dado o que fosse de César, e a Deus o que fosse de Deus. Mas é tempo de se cumprirem as profecias. Conforme a narrativa do João, seu discípulo Léo, São, diante de Pilatos, ele se apresenta em circunstâncias ultrajantes, humilhantes, sobre aquela cabeça veneranda, de cuja fronte emanavam as luzes do perdão. Os soldados do Petrarca, impiedosamente, confeccionaram uma coroa de espinhos a partir de uma erva daninha que crescia nas cercanias dos muros de Jerusalém, e colocaram sobre a sua veneranda cabeça, fazendo com que aqueles espinhos infectados provocassem feridas fundas, fazendo com que o sangue descesse até a sua barba, um pouco mais enrijecida nos cabelos, da cor da amêndoa silvestre da região, deixando-o completamente encharcado. A despeito de tudo isso, embora essa dor lacinante, através dos seus olhos, percebia vazar uma luz invisível, naquele olhar límpido, claro, cristalino, como as águas do Jaboque e dos afluentes do Rio Jordão. Sobre aqueles ombros, que foram capazes de suportar a ignomínia humana, os mesmos soldados colocaram um manto solto vermelho para simbolizar a realeza terrestre que ele, em momento algum, demonstrou ter vindo buscar. E em uma das mãos, o cetro da ironia feito a partir de uma vara de bambu, para simbolizar esse poder político, temporal, efêmero, transitório. Assim sendo, diante de Pilatos, ele se apresenta nessas condições. Uma imagem muito forte, muito viva, e muito representada através da imagem dos pintores renascentistas em especial, mas a partir da sétima arte, que é mais recente e, por conseguinte, mais presente nas nossas vidas, cremos, até porque aqui há alguns da minha geração, ou mesmo aqueles que estão sendo da minha geração, que vivemos a infância e a adolescência dos anos 1970, os mais jovens também, certamente já assistiram a um clássico da cinematografia
resultado da genialidade de Franco Zeffirelli, lançado, curiosamente, em 1976, há 50 anos, sob o título de Jesus de Nazaré. Naquela cena bastante conhecida, o celebriador Robert Bauer, que, curiosamente também, passaram a ver nele, igual uma representação típica de Jesus, conforme a tradição se estabelecia, uma imagem que muitos criam parecer com o próprio Cristo. De tal maneira que, inclusive, muitas imagens, quadros, até capas de meus espíritos, nós chegamos a ver o rosto do ator, que muitas vezes fica incomodado depois do filme, que marcou um belo momento da sua vida, porque as pessoas olhavam para ele, que era bom por lá, mas com uma certa referência, como se ele fosse o próprio Jesus. Aliás, só para descontrair e quebrar um pouco esse clima, para que possamos perceber que essa é a proposta do Espiritismo, a genuína alegria cristã. Quando éramos crianças, sempre fui muito ligado à religião, na nossa religião de berço, o catolicismo, a qual eu tive de gratidão imensa por tudo quanto aprendi na minha infância, na adolescência, tornamos-nos espíritas aos 21 anos, portanto, mais da metade dos anos da nossa vida nós somos espíritas. Mas, na época, como criança, nós ficamos de tal maneira ficcionados nesse filme que até as preces que fazíamos a Jesus idealizávamos como sendo o seu rosto o do ator Robert Bauer, que ainda não está entre nós, já octogenário. E de tal maneira, assim, eu me relacionava com ele, nas minhas preces, até que um dia, na casa do meu pai, vendo algumas revistas antigas, a hoje extinta revista Cruzeiro, encontrei uma reportagem referente à filmagem desse filme que conquistou o mundo inteiro. Até hoje, em períodos de final de ano, por conta da data evocativa de Natal, ou durante a Semana Santa, esse filme sempre em alguns canais abertos, ou até na internet, vocês podem revisitá-lo e é veiculado. E aí a revista do Cruzeiro tinha uma reportagem específica mostrando o set de filmagens, os atores, grandes atores, os principais atores hollywoodianos, conhecidos até então, fizeram parte desse clássico. Evidentemente que um filme desse estilo, dessa condição, nós sabemos que há todo um projeto também da espiritualidade, o intuito de trabalhar as nossas emoções, como aliás hoje essa série fantástica que nós estamos assistindo, em que se retrata de uma forma um pouco diferente, até mais extrovertida na postura, na relação de Jesus com o seu, que pode ter sido assim, The Chosen. Mas em relação à reportagem, quando nós estávamos folheando e começamos a acompanhar o set de filmagens, imagens belíssimas, fotografias perfeitas, de repente uma cena se me apresenta, e até hoje, quando eu me lembro dela, me dá uma angústia na mentalidade de uma criança profundamente religiosa. Eu vi na cena, no intervalo, exatamente nos momentos derradeiros de Jesus no Gólgota, quando o ator Robert Bauer, representando Jesus, estava fixado no madeiro ao lado dos malfeitores do Monte Gólgota, ou Monte da Caveira, assim chamado, aliás, porque tinha uma configuração geomorfológica, realmente, que sob certos aspectos se assemelhava a de um crânio humano. E o fato é que quando eu vejo o ator, na hora do intervalo, Robert Bauer, fixado na coisa, estava com um cigarro na mão. Aquela imagem, só para termos uma ideia do impacto que provocou naquele jovem que orava a Jesus, vendo aquela imagem, causa uma sensação que me deixou tanto na época perturbado, só para nós entendermos. Mas isso, evidentemente, é só uma curiosidade nesse instante para percebermos o quanto esse filme, de uma forma ou de outra, marcou a vida de muitos de nós. Mas voltando à narrativa de
nos interessa, nós vamos encontrar na cena originalmente descrita aqui de introdução para as reflexões que pretendemos trazer para nós no momento de hoje. Pilatos, percebendo Jesus diante dele, percebe de pronto que era um homem perspicaz, inteligente, que se tratava certamente de mais uma das artimanhas do Sinédrio, que durante algum tempo já o havia incomodado, pelejando, para que ele aprisionasse Jesus de Nazaré, Yeshua Bar Yosef, Jesus, filho de José, como era conhecido entre os seus coelhos e os seus contemporâneos. O Sinédrio era o órgão máximo de Jerusalém que tratava das questões de natureza religiosas, mas também de naturezas políticas. E assim, sendo diante de Jesus, naquelas circunstâncias ultrajantes, ele teve de seguir o protocolo e pôs-se a interrogá-lo. És tu o rei dos judeus? No primeiro instante, as narrativas às vezes divergem de um ou de outro texto, e em textos apócrifos também, de Jesus, diante do sofrimento físico pelo qual já passava, olha para Pilatos no momento devido da resposta, depois do silêncio profundo, e responde, como de costume, redarguindo. Tu dizes, mas tu dizes isso por ti mesmo? Ou dizes isto porque assim ouviste de mim e os outros falarem? Ora, conclui Pilatos. Então, tu és, de fato, o rei dos judeus. E Jesus diz, meu reino ainda não é daqui. Porque se o meu reino fosse desse mundo, por certo, os meus prepostos, os meus ministros, não me permitiriam ter sido aprisionado. Por enquanto, ainda não é aqui o meu reino. Então, és rei dos judeus. E juntando os textos para fazermos aqui um diálogo mais preciso, para o que nos interessa nessa reflexão da noite de hoje, Jesus arremata dizendo, meu reino, por enquanto, não é daqui. Uma vez mais, existem algumas traduções a dois advérbios. Por enquanto, eu ainda, reforçando o primeiro. Dando a entender que no futuro será. Porque eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos aproveita essa deixa de Jesus, porque sendo representante de Roma naquela região, como todo romano, tinha o conhecimento da cultura clássica, era feito a literatura, a filosofia grega, aproveitou essa deixa de Jesus, quando Jesus falava acerca daquilo que os filósofos mais debatiam, ou seja, sobre a verdade, perguntam, então me diga o que é, pois, a verdade. Quem leu essa passagem, quem leu esse trecho, o que foi que Jesus disse? Foi essa a resposta. O silêncio. Ou seja, labialmente ele não pronunciou uma palavra. Porque ele entendia que Pilatos, na sua miopia espiritual, na sua estreiteza de visão, ele não teria condições de compreender a amplitude, a grandeza, a pujança da mensagem do Filho de Maria. Porque Jesus era, se assim pudéssemos dizer, a encarnação da própria verdade ali diante dele. Esse diálogo que trouxemos para fundamentar os nossos comentários na noite de hoje é, de forma didática, maravilhosa, trabalhada pelo discípulo professor Hipólito Benon, Denis Arrivai, do nosso Allan Kardec. Nas páginas mutilantes da obra por ele organizada e lançada, fazendo parte do Pentateuco Espírita em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no capítulo 2,
que tem por título Meu Reino Não É deste mundo, que nos faz perceber, a partir desse diálogo entre Jesus e Pilatos, já que ele nos fala do reino dos céus, que esse reino dos céus, ele vai, de uma ou de outra forma, um dia, se estabelecer no nosso órgão, contudo. Como o Espiritismo é um consolador por ele próprio prometido, conforme nota também João em seu texto, ele veio, o Espiritismo, a seu tempo, a fim de não repetir tudo aquilo que Jesus houvera dito e acrescentar, evidentemente, muito mais. Nós passamos a perceber com o Espiritismo, para o entendimento primeiro do que vinha a ser o reino dos céus, ou o reino de Deus, na perspectiva dos imortais, a partir, aliás, do que já diz o espírito de Aurélio Agostinho, em resposta à questão número 909 de O Livro dos Espíritos, que todos nós quase sempre sabemos que vai saltear, quando esse espírito extraordinário, um dos maiores exemplos de conversão, de mudança comportamental na Terra, um dos pais da igreja, do movimento da patrística, Aurélio Agostinho, que era reencarnacionista, curiosamente, é só ler o seu livro autobiográfico, Confissões, que ali nós vamos ter o seu próprio testemunho dizendo que tinha lembranças, reminiscências de uma existência anterior, quando ele ainda era criança. Mas esse espírito, que defendia a proposta filosófica de Sócrates, através de Platão, ele falava acerca da reencarnação. Esse espírito, portanto, já nos mostrava a necessidade imperiosa, urgente, de nós, para podermos lograr alcançar esse reino dos céus, já na perspectiva de que o mesmo ele ocorre, estabelece-se primordialmente na intimidade do nosso coração, na intimidade do nosso ser. É a primeira e talvez mais importante leitura, a priori, que nós podemos fazer, para partir do nosso empenho, do nosso esforço, em vencermos as nossas más tendências, as nossas más inclinações, porque esse é o grande escopo do Espiritismo. Ou seja, esse é o grande objetivo do Espiritismo. Ao contrário, talvez, do que muitos pensem absolutamente, o grande objetivo do Espiritismo não é de nos dar a ciência, a compreensão clara e objetiva da realidade mortalista do ser. Não, não. Embora isso seja fundamental, no contexto do surgimento do Espiritismo, como esse rival, Allan Kardec mais tarde, lança o seu olhar criterioso para compreender melhormente o fenômeno provocado pelas mesas dançantes, girantes ou voantes, para depois constatar que essa frenética dança das mesas tinha uma causa provocada, portanto, por mentes desencarnadas, de espíritos dos homens que viveram na Terra, e que, no momento grave da história da humanidade, onde assolavam as filosofias que criou profundamente nihilista, negativista, materialista, agnosticista, até os imortais vêm de forma contundente, provocando alarido, fazendo barulho, agora para despertar alguns, para que assim nós aceitássemos a realidade da vida além desta vida. Portanto, nós passamos a perceber, com as informações que esses próprios seres vão trazendo, os homens que viveram na Terra, que o som de interpretação dos mesmos, auxiliando Allan Kardec, repetindo, aliás, não é novidade. O que Jesus de outrora dissera, uma clareza meridiana, nós aqui não entendemos, que o reino dos céus, primordialmente, ele não é extrínseco, exterior, mas ele é intrínseco, interno, interior. Ele se estabelece primordialmente no coração da criatura disposta a transformar-se, a vencer-se, a trabalhar-se dentro da proposta. Isso lembramos a resposta à questão de 1909, socrática, que Aurélio Agostinho repete: tu conheces-te a ti mesmo. Não isso, na expressão latina. Aliás, essa frase não era de Sócrates. Ela constava de um dos pórticos do oráculo de Delfos. Só um detalhe, para quem não conhece um pouco a história
da velha Hélade, da velha Grécia, os gregos, durante algum tempo, dependendo da história, os egípcios aceitavam a ideia da reencarnação, que é entre as crenças concernentes à destinação da alma na Terra, aquela universal que a gente mais aceita universalmente antigamente. Quase todos os povos, para ser diferente. Se falarmos do mundo oriental, a literatura védica, Upanishads, o livro dos mortos do Antigo Tibete, o livro dos mortos do Antigo Egito, Ovídio, Porfírio, grandes pensadores do mundo passado, do Antigo, no caso de Virgílio, o próprio Cícero, Marcos, o Cícero, falavam acerca da reencarnação. Claro, teve um entendimento de então. Então, assim sendo, esses templos, como o que surgiu a mensagem do Deus Apolo, que na verdade era uma entidade espiritual, aí já fazendo uma leitura espírita, à luz do conhecimento da doutrina sistematizada pela doutrina. Nesses tempos medievalísticos, o de Apolo, de Delfos, que é o mais conhecido, que Sócrates costumeiramente reputava. Aliás, foi esse tempo que alguém disse certa feita a Sócrates, que era o sábio, de fato, por excelência, quando o deus Apolo se manifestava, o deus Apolo era um deus poderoso, um espírito. Inclusive, Jesus chegou a dizer: vós sois deuses, vós sois espíritos. Tudo quanto eu faço, podeis fazer muito mais. Então, as entidades espirituais que se manifestavam, veja só, através de sensitivas, de pitonisas, de sibilas. Sibilas, porque algumas dessas mulheres, você sabe o que é sibilar, né? Alguns médicos tinham, está acontecendo, alguns capoeiros, inspiravam fundo demais, não é necessário, depende do controle, da educação nenhuma. Então, às vezes, elas faziam aquele barulho de serpente, sibilando, para causar aquela sensação diante do consulente, dar uma resposta e ele ficar, opa, agora é um médico bom, a sensitiva boa, é uma pitonisa de piton, de cobra, similar. Então, essas pitonisas, normalmente elas ficavam numa sala hermeticamente fechada, com algumas fichas de rochas, e se sentava num banco tripóide, um banco de 3 metros. Pela frente, normalmente, eram espelhos marcadores vulcânicos, típicos da região do Delta, para que a mesma médium, vou usar a expressão mais conhecida, inalasse e se sentisse estimulada ao transe mediúnico, e assim, de repente, uma voz cultural, grave, o deus Apolo, que era o espírito mais esperado, se manifestava através da psicofonia. Cada cadeia que estuda no livro dos médios trouxesse as mensagens que muitos esperavam, que nem sempre eram mensagens interessantes. Às vezes eram, como, por exemplo, a que Sócrates lança mão quando fala da necessidade do autoconhecimento. Foi esse mesmo espírito que certa feita e foram enredar para Sócrates. Olha, o espírito se manifestou pela pitonisa do Deus Apolo, repetindo, chamado de Deus. Um Deus cujo nome, aliás, é comum, tanto na mitologia grega como na romana. Os outros mudam de nome, Júpiter passa era Zeus e assim sucessivamente. Então Deus se manifestou, disseram certa feita para Sócrates, e disse Sócrates, que tu eras o homem mais sábio da Grécia. Se fosse para um de nós, então, o Espírito se manifestou, Luciano, e disse que você é um homem missionário. Eu bem que sabia que eu era. Se eu não tivesse, evidentemente, lucidez, só que podia dizer, eu sei que eu sou sábio. Não, o que ele diz? Todos nós conhecemos a resposta. Quem conhece um pouquinho de filosofia? Eu só sei uma coisa, que nada sei. Demonstrando aí a sua grandeza espiritual. Agora, um detalhe, nem sempre o Deus Apolo era o Deus Apolo, porque às vezes ele se manifestava com propostas extraordinárias, com ideias lúcidas, com orientações precisas, inclusive mostrando que só você queria para que você tivesse uma vida feliz, para que você lograsse alcançar o que eu creio. Vocês querem buscar o meu filho. Acredito que ele veio para cá, para essa casa tão acolhedora. Pai, eu vou lá para volta mais perto do pai. Pai, eu quero me perturbar, eu vou lá. Não, todos nós queremos buscar o equilíbrio, a serenidade, a harmonia, a paz, em razão
daquilo que cultivamos no decorrer da nossa jornada existencial, daquilo que, infelizmente, em razão dos nossos hábitos mentais, fazem ainda hoje, no nosso processo de evolução espiritual, nós passemos por determinadas tribulações. Siddhartha Gautama falava da importância do cultivo dos bons pensamentos. Siddhartha Gautama não muda outra iluminada. Nós somos o que pensamos. Mente sã. Sã. Já para mostrar mais tarde em São Paulo, repetindo esse pensamento da necessidade do cultivo de bons pensamentos, o que, aliás, vai ao encontro do que hoje propõe as ciências, notablemente aquelas que cuidam da saúde humana, mostrando para todos nós que boa parte dos problemas que nos dizem respeito são de fundo emocional. São as doenças psicossomáticas. Então, na verdade, o que Sócrates procura foi a mesma coisa que Jesus propôs, para nos mostrar que essa base interior ela começa no coração da criatura humana disposta a transformar-se. Portanto, para o Espiritismo, embora nós queiramos compreender como se estabelece a mecânica de relação entre as duas dimensões existenciais, nós queremos, muitas vezes, a partir de embates filosóficos, mostrar a racionalidade de se crer, que é lógica, na reencarnação, comprovando-a peremptoriamente diante de muitos que deram o vida. O objetivo do Espiritismo não é de provar a realidade da pluralidade dos mundos habitados. Não. Nem tampouco a existência de Deus. Mas é esse que diz Allan Kardec, esse é o objetivo do Espiritismo, é fazer com que nós conhecemos amor. Tomemos, que a expressão original é essa mesmo, parece forte. Tomar, se preferir, disciplinemos, trabalhemos as nossas más tendências, as nossas perfeições morais. Este é o primeiro caminho para encontrarmos a princípio em nós mesmos esse reino dos céus, preconizado por Jesus. Que é, queridos, fica muito claro. Esse estado de harmonia, de serenidade, de equilíbrio, de sanidade, de saúde psíquica e espiritual que todos nós buscamos. E Jesus, repetindo, nos fala que esse reino está dentro de nós. Então, esse é o primeiro passo que Allan Kardec, referido ao capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ressalta, destaca para todos nós. Respeitosamente, para o diante mestre dos mestres, eu diria para nós, pensamos. Aqueles que têm cérebro de pensar, que pensam. Ficou muito claro. Jesus disse, de ouvir, que pode ver dele. Aqueles que têm cérebro de pensar, que pensam, é muito claro. Claro, é evidente que Allan Kardec faz os comentários devidos, específicos, no referido capítulo, a respeito dos desdobramentos que virá a ser também esse reino dos céus. Se existe esse reino dos céus que se planta em nós, que se estabelece a partir da nossa mudança interior, e vejam, Jesus não falava disso. Além dessa expressão, Jesus realça e ressalta o decálogo mosaico, resumindo os dois primeiros atribuídos pela tradição a Moses, como Moisés, o Senhor das Águas, e todos nós conhecemos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo ou a si mesmo. Como é que você vai amar seu próximo se não seu? Como é que você vai compreender o outro se você não se compreende? Então, é a condição sine qua non fundamental, queridos, de nós partirmos de nós mesmos, com esse desejo verdadeiro, sincero, de nos modificarmos, trabalharmos nas nossas reflexões morais para lograrmos alcançar esse estado de consciência. Só que nós aprendemos com o Espiritismo e é a lógica da própria mensagem de Jesus. Em assim vivendo, em assim nos transformando, o pensamento é força, nós somos luz, nós somos energia. O Espírito é uma flama, é uma centelha. A ciência já aponta nesse sentido. Quando nós desencarnamos, por uma questão de sintonia
vibratório, nós seremos guindados às regiões espirituais, aos planos, às esferas maior, com as quais nós nos identificamos. Voltando às obras fundamentais. No ano seguinte ao lançamento do Evangelho do Espiritismo, em 1864 e 1865, Allan Kardec lançou a obra Céu e Inferno. Foi uma obra para os irmãos católicos, protestantes, judeus? Não. Quase nunca nós prestamos atenção nisso. Uma obra para você, para mim, para nós que queremos ser espíritas. Porque aí ele vem mostrar, categoricamente, que céu e inferno são estados da alma. Cada um, dependendo da forma como nós vivemos, cultivando o bem ou o mal, nós vamos viver em equilíbrio ou desequilíbrio. Se viver em desequilíbrio, angústia, preocupação, se nós estamos no céu, estamos vivendo esse estado intermediário de transição, que, aliás, não faz parte dos cânones originais do cristianismo, porque o purgatório é a criação do 6º século da Era Cristã. A zona purgatorial. Diríamos, uma linguagem mais espírita, alguns muitas vezes fazem essa confusão, aquela zona de transição umbralina. Umbral é uma sombra entre portas ou lados, né? Aquela parte assombrosa, uma porta larga, você passa ali na zona do umbral. É mais ou menos quando nós entendemos o significado dessa região espiritual sobre a qual se referia André Luiz a partir da obra primeira da série que terá seu nome, no livro Nosso Lar, obra extraordinária pela mediunidade muito bem clara de Chico Xavier. Então, o reino dos céus pode ser também espírito. Pode ser, sim, uma região para onde nós iremos. Para lá, ou para zonas também subcostais, ou zonas que, dependendo de uma nossa, que ainda nessa situação ainda vivemos, então, para criaturas como nós, que talvez não tenhamos ainda muito bem trabalhado os nossos pensamentos, ainda não temos buscado. Duas leituras, portanto. A de que o reino dos céus está em nós, a de que o reino dos céus tem a ver também com o que no passado, só que a tradição religiosa estabeleceu que o céu e o inferno seriam regiões para onde as almas iriam e de lá jamais sairiam. Todas as religiões, todas as civilizações, todos os livros sagrados e todas as letras falaram de regiões espirituais, boas ou não tão boas, para onde as criaturas humanas iriam na vida pós-mortem. Os gregos falavam do céu como o campo dos elíseos. Está mais recentemente na moda, os vikings, que alguns estão chamando de vikings. Eu prefiro manter o termo portuguesado, os vikings, que é até uma série interessante. Falavam do Valhalla, o Valhalla, que é uma região paradisíaca. Só que aí vai as leituras de cada um para ir para lá e morrer lutando, morrer doente, já não vai para o Valhalla, não seria conduzido pelas valquírias, que seriam seres espirituais, diáfanos, transparentes, translúcidos, de beleza estonteante, que conheciam os guerreiros vitoriosos, que morressem no lado, aqueles que morressem velhos ou enfermos, iriam para o réu. Falar que até hoje em inglês, mas esse mesmo significado, significado diferente. Mas a outra perspectiva que também nos interessa, é que estamos, como Espiritismo, entendendo na classificação de mundos imortais, nos passam, dando suporte a Allan Kardec, para com a sua entidade única e inconfundível, classificar os diferentes estágios de mundos que existem pelo universo afora. Mas sabemos que a Terra evolutiva é um mundo evolutivamente inferior ao estágio em que hoje nos encontramos. Já foi um mundo primitivo. Hoje é ainda um mundo de provas e de expiações, em transição, em mudança, para um mundo de regeneração. A terceira leitura, isso nós encontramos uma vez mais também no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, na análise de Allan Kardec, é que esse reino dos céus também
vai sim se estabelecer no tempo. Não amanhã, não depois de amanhã, não daqui a 100 anos, não daqui a 1000 anos. Muitas vezes nós somos avançados. Eu sou da geração de juventude jesuíta, dos anos 1980, com o meu querido amigo Carlos, a Célia também. Na época de mocidade, nós estudávamos uma obra, a Evolução para o Terceiro Milênio, de Carlos Toledo, assim. Aí você ficava imaginando como mundo que não é da minha geração. Quando final, 2001, encerra-se o segundo milênio e começa o terceiro. Aí o mundo vai mudar. O Lobo Moraes vai conviver com o feio, assim. Às vezes eu tenho essas ideias interessantes, a partir de leituras apressadas das Escrituras. Mas não é bem assim, até porque o mundo mudou e nós estamos já virando um quarto de século. Nós já estamos em 2026. Pastor Nostradamus errou. Eu fiquei angustiado quando era criança, eu via as chamadas profecias de Nostradamus e dizia que o mundo ia se acabar em agosto de 1999. Passou. Eu até fazia meus cálculos. Em 1999, eu era adolescente. Eu vou desencarnar tantos anos. Passou. Mas parece que nós seres humanos, né? Nós somos pensados masoquistas. Sabe o que é isso? Nós temos que remoer a nossa dor íntima ao mesmo tempo do sofrimento alheio. Que o outro está angustiado. Se quer angustiar o outro, aí começa a jogar coisa. Então, parece que nós gostamos de sofrer. Como se não bastasse, passaram as profecias de Nostradamus, não deram certo. Não estou dizendo que Nostradamus não tenha sido paranormal, ele tinha lá os seus talentos, mas quase sempre o que ele previu foi em relação a épocas próximas a dele, do século XVI. Ele deixou as centúrias, e muitas vezes as centúrias elas são esotéricas na interpretação, e eu vejo muita gente tentando fazer de forma, vamos usar a expressão dos dias de hoje, acochambrada, né? Tentando adaptar o que diziam nas centúrias que nós chamamos com o acontecimento dos nossos dias. O que houve no dia 11 de setembro de 2001 em Nova York, o tombamento das torres gêmeas, World Trade Center, nós chamamos previu. Não previu. Aí tem alguém, mas ele quis dizer isso aí, você força a barra, como se diz. Então, na verdade, passou nós tentamos. Aí, como se não bastasse isso, nós somos mais eu preciso sofrer mais, eu tenho uma angústia de nós tentamos. E agora o que eu vou arranjar? Aí desencarnaram a profecia dos maias. Em 2012, a profecia dos maias, daqui tem uma estela, uma inscrição maia, que os maias tinham um bom entendimento da astronomia, eles com certeza previram o fim do mundo para 2012. Aí eu diria como os jovens da minha geração. Disse como, cara, para? Os maias não previram seguir ao fim da própria civilização deles. Quando nós chegamos nos escolas, eles já estavam praticamente esfazelados e brigaram entre eles próprios. Quanto mais aquilo que aconteceria no futuro. Passaram as profecias dos maias, 2012 passou, e agora? Nós espíritas não ficamos muito longe, não, com todo respeito. Aí, a partir de uma leitura que pode ter outro sentido, não que é cartão apocalíptico. A data limite, no ano 2019, o Chico previu, eu até tenho algumas restrições com todo respeito em relação ao que foi dito, que as pessoas têm que fazer isso numa leitura literal. Mas passou 2019 e nada do que alguns pensavam, pelo menos, como deveria acontecer, aconteceu. Ainda haviam também destacadas nas profecias de umas voltas. Teve até rapaz de nome Juscelino, não era o Michel, que apareceu volta do ano de 2011, prevendo ondas gigantescas, especialmente pelo Ceará. E naquela época eu me lembro que ele até previu que o Botafogo, eu não sou Botafogo, ia ser o campeão brasileiro na época, coitado do Botafogo de lá para cá, melhorou de uns anos para cá, mais recentemente, caiu, foi para a Série B, foi para baixo. Então, muito cuidado com as profecias, tem que ter uma atenção devida em relação a isso. Mas que as coisas vão mudar, obviamente que vão. Essa transição, ela vai se dar, e está se dando, nós percebemos, paulatinamente.
homeopaticamente, nós podemos constatar isso, porque às vezes nós somos meio apressados. Vai virar um milênio, de repente eu vou baixar o número das minhas casas. Aqui tudo bem, na região que vocês podem, mas eu moro em Fortaleza, você baixar a rua, no dia seguinte, leva até a casa. Com todo respeito, estou falando da minha cidade, que infelizmente, hoje nós não estamos vivendo bons momentos lá, como em outras regiões. Cidade de 3 milhões de habitantes. Mas o fato, queridos, é que muitas vezes nós nos apressamos, não entendendo, aí voltamos ao que Jesus nos dizia, por enquanto meu reino ainda não é daqui, que o terceiro milênio ele é constituído de quantos séculos? 10 séculos. Em 10 séculos, quantas coisas mudam? O segundo milênio começou no ano 1001, Idade Média. Cruzadas medievais, Inquisição, feudalismo, peste negra, tantas coisas que aconteceram, renascimento artístico, cultural, científico, renascimento comercial, urbano, todo aquele movimento até chegar no dia de hoje. 1000 anos. Inclusive, no século XX fazia parte desse contexto, o avanço científico e tecnológico do ser humano. Então, aí nós vamos observando, portanto, que as coisas mudam, mas muito devagar. Então, no terceiro milênio, nós temos ainda uma boa caminhada pela frente, e certamente muita coisa mudará. Olha o que é que nós estamos vendo hoje, a tecnologia, essas nossas crianças que estão vindo diferenciadas, felizmente. Crianças que, inclusive, se for nascer hoje, como era antigamente, hoje não dá mais, né? Caso bebê, pediatra, aquela palmadinha no neném, despertado. É capaz de hoje você for bater no neném quando ele estiver nascendo alto lá no bater com os direitos. Os meninos estão vindo pronto e acabados. Eu sou analfabeto, isso confesso, em termos de internet, mas meu filho é que eu chego, é bobagemzinha. Meu filho faça isso. Aqui tem muitos que se perderam. Meu filho chega, pequenininho, sabe mais do que nós. São almas especiais que estão com aquele copo com água suja, que você vai colocando água ali, vai transbordando, vai renovando, e assim tudo vai se renovar. São espíritos que estão vindo. Embora ainda haja muita coisa a ser mudada. Como é que se pode ser tão otimista em relação ao que nós estamos vendo no mundo de hoje? Tantas guerras. É triste ver isso. O homem de Nazaré trouxe-nos a mensagem industrial do amor, esse amor que se constitui em alimento imprescindível para as nossas almas, sem o qual ninguém consegue viver, por mais autossuficiente que crescer, há 20 séculos. Muitos disseram que Jesus disse, é verdade, repetiram, nós repetimos da boca para fora. Mas ninguém disse o que Jesus disse como ele disse. A sua mensagem é enfado de ternura. Não obstante as adulterações que nós fizemos no seu texto, tentando por vezes adaptar a interesses pessoais, mesquinhos, institucionais, religiosos, a essência pujante da sua mensagem, redentora e iluminativa, permanece incólume. Aliás, ele assim vacinou, previu. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Os imortais, os espíritos enganadores, vieram com esse objetivo através dessa obra, a que fizemos missão, de trazer uma vez mais, repetindo a expressão do apóstolo da antiguidade, para que nós pudéssemos compreender a essência da mensagem de Jesus de Nazaré, em espírito e em verdade. Não se da letra que toda que camufla, que oblitera muitas vezes a nossa visão, mas segundo o espírito da mensagem que vivifica. Então, queridos, o reino dos céus vai se estabelecer na terra. Quando nós tivermos essa consciência, essa necessidade do amor. Ninguém, nesse mundo de hoje, consegue entender esse amor. Eu não consegue. Na nossa autossuficiência, por mais que criamos
que podemos viver sem afeto, sem figura, sem carinho, sem aconchego, sem uma palavra bendita. Ninguém consegue viver assim. Todas as criaturas da terra, e o pobrezinho da mundo, que todos nós amamos, Francisco de Assis, tem que ver isso. Necessitam de ternura, de carinho e de afeto como alimento da alma. As plantas precisam. Se você já foram feitas experiências com plantas, muitas vezes observar uma experiência muito interessante foi feita com tomateiros, plantinha que dá tomate. Colocaram eletrodos ultra sensíveis. É interessante porque na pesquisa feita, não é que a planta está pensando, mas ela tinha, porque é um ser vivo, uma reação. Então, de repente, quando se aproximava com uma tesoura, demonstrando a intenção de cortar o galho, parecia que ela tinha uma reação de angústia, aspas, como se fosse angústia. Ao passo que, se você pegasse água fresca e colocasse sobre a mesma, ela reagia como se estivesse emitindo um ruído de satisfação. Aliás, fizeram uma experiência, colocaram, inclusive, em termos musicais. Isso foi nos anos 70, ainda. Uma música de um rock desses mais barulhentos, heavy metal. Colocaram terceiros de Brahms. Aquela música de Minar, uma música mais suave. A planta floresceu. Ou seja, parece que as plantas têm um bom gosto musical. Nada contra quem gosta de rock heavy metal, que os filhos gostam. É brincadeira, evidentemente. Mas o fato, queridos, é que até os animais precisam desse afeto. Os nossos cães, os nossos gatos, especialmente o cão. Sei que o gato gosta muito do gato, mas o gato é diferente. O gato, quando você sai ali da rua, volta, passa uma semana e está lá. Você nem fez mal dele. O cão, você vai na esquina, volta, faz uma festa, para que você não ouvia há anos. É assim que os animais, né? O animal está próximo do bom desde épocas imemoriais. Os primeiros canídeos, os primeiros animais ancestrais dos nossos cães foram sepultados conosco ainda lá no Paleolítico, na chamada Idade da Pedra Lascada. Mas nós precisamos de um cafuné, de um carninho, isso é caridade, nós comentávamos em palestras que fazíamos. Eu queria finalizar pedindo perdão por estar falando um pouquinho. Mas essas histórias infantis, muitas vezes, elas ilustram muito bem a questão do amor que vai levantando aos nossos filhos. Eu vi uma historinha sendo feita, que talvez alguns de vocês já tenham escutado, pela quantidade, contar para os nossos filhos. A história do coelhão e do seu filhote coelhinho. Não havia a mãe coelho, não sei por qual razão, mas você pode trocar os personagens, mas é a história original do coelhão e do coelhinho. E o coelhão vivia com o coelhinho naquelas florestas encantadoras, quando já Jairson, com as suas fábulas, colocavam vozes, falas na boca dos animais. Os bichos cantaram lá, o coelhinho vivia feliz com o seu pai. E já no final de uma tarde, quando o sol recolhia o neve de plumas doiradas, além de uma montanha coberta de neve, o coelhinho para diante do coelhão do seu pai, inopinadamente, inesperadamente, diz aí: papai, queria me revelar algo. É, meu filho? O que é que você queria me revelar? Eu queria revelar que eu amo o Senhor. E o coelhão tocado diante da emoção, da revelação inesperada do seu filhote, com os olhos marejados d'água, aqueles olhos rosas dos coelhos brancos alpinos, olha para o coelhinho e diz: é, meu filho, mas o papai também ama muito você. Não, papai, mas o meu amor pelo Senhor é muito maior. E o coelhão perguntou: mas que tamanho é o seu amor? E o coelhinho disse: veja, da altura do meu corpinho, que chamem as orelhinhas da ponta dos meus pés, a extremidade das minhas orelhinhas. E agora, pai, qual é o seu amor por mim? Tamanho dele.
Bom, filho, se é assim me pegue, também do mesmo jeito. Da ponta dos meus pés até a extremidade das minhas orelhonas. E, obviamente, o coelhão era mais alto que o coelhinho. O coelhinho não aceitou. Disse, pai, mas assim é maior do que o meu amor. Não, não. O meu amor pelo senhor é maior. Como é, meu filho? É da altura dos meus pulos. Aí começou a pular, que passava no barco com sua habilidade. E o coelhão disse, se é assim, meu filho, papai também o ama muito e até mais. Não, pai, como é o seu amor? Afaste-se para não se machucar. E começou a pular. E o coelhão pulava tão alto que as suas orelhas batiam nas galhadas. E o coelho atuando sem entender mais o que queria mostrar que o seu amor pelo papai coelho era maior. E disse, não, pai, não pode ser. Pai, o meu amor pelo senhor é como daquele amor todo. O final de uma estrada que terminava entre duas montanhas. E agora, pai, meu filho, você nunca foi, meu pai já foi além das montanhas. O amor do papai por você é como a distância que nos separa daqui para as montanhas, seguindo por uma longa estrada entre as florestas, até chegar num grande lago azul, que alguns chamam de mar ou de oceano. Não, pai, não é isso. Eu tenho que encontrar alguma coisa que dimensione meu amor pelo Senhor. E aí a noite começa a cair, as estrelas luminosas pareciam olhos de luz a testemunhar aquela revelação mútua de amor entre os dois. E assim sendo, o coelhinho já com as pálpebras pesadas pelo sono que chegava, pego pelo pai, coloca no colo e levava para a toca, onde eu acordaria no berço do feno. Mas o coelhinho não consegue vislumbrar a lua praticada. Bate no ombro do pai e diz, pai, meu amor pelo Senhor, é como a distância nossa daqui para a lua. O braço um pouco, as orelhas caíram para trás, começou a ressonar. O pai foi colocado na intimidade da toca, acomodando o filhinho, brindo. E quando o filhinho dormia, ressonando suavemente, o coelhão com os olhos marejados, recordava a declaração de amor do filho a ele. E disse baixinho, meu filho, papai feliz reconhece o seu amor por mim. É isso. Mas o amor do papai por você, mesmo por mim, eu lhe declaro, é muito maior. Porque se o seu amor pelo papai é como a distância que nos separa daqui para a lua, o amor que o papai tem por você é como o amor que nos separa daqui para a lua, só que indo e voltando. Nós precisamos nos relacionarmos mais com irmãos na casa espírita. É muito fácil. É muito fácil mesmo pregar virtudes da vida. Difícil é demonstrar aquilo que, teoricamente, nós concebemos a partir das leituras ilustradas, maravilhosas dos imortais, seja das obras fundamentais, ou das complementares, ou da série de Luiz, os livros magistrais de Emmanuel, de Joana de Ângeles, ou de Paulo Franco. Mas o importante é nós demonstrarmos que no nosso dia estamos assimilando essa mensagem, cuja tônica recorrente é a da mensagem do amor. Gostaria de agradecer, já que estamos terminando essa jornada, por essa região maravilhosa, nesse espaço abençoado, nessa casa com um muito sugestivo, uma proposta de trabalho interessante, que tem tudo a ver com aquilo que os imortais pedem para que nós nos posicionemos um por nós, estender os nossos braços, as nossas mãos, através do trabalho, bem na direção do outro. Agradecer. Infelizmente, hoje eu não consegui, pelo menos aqui, além dos da casa, agradecer, além dos irmãos de Fernandópolis, representados por essa instituição, agradecer uma vez mais a minha querida amiga Célia, de Jales, presente, ao lado
da Sheila, que vai fazer uma interpretação da Sheila maravilhosa, essa querida aqui. Aproveitar esse irmão que a gente vai encontrar uma alma encantada, ele e sua esposa, gente maravilhosa, meu querido irmão Carlos. Aos amigos também de Votuporanga, que não estão aqui. E nada melhor do que finalizar esse encontro. Eu queria que, se vocês me derem, emprestar uma homenagem. Sou historiador por ofício. Nos dias que aqui estivemos, nós estamos no meio de Zé de Menezes, pesquisando durante 30 anos a Zé de Menezes, do qual muitos de nós, do movimento espírita, somos beneficiários do seu amor que o fez pedir a Rosa Mística de Nazaré para permanecer conosco por mais tempo. Esse espírito abnegado, que desde o século XIX até os dias presentes atua em momentos como esse, às vezes operando curas espirituais que sequer podemos imaginar, permanece junto a cada um de nós, demonstrando a importância da vivência do amor. Hoje não falamos de bezerra, mas fica aqui o nosso culto. Mas hoje nós queremos prestar uma homenagem, lembrando duas figuras importantes da história do cristianismo recente. Uma poetisa. Porque no dia 22 de agosto, próximo passado, ninguém lembrou. Claro, um ou outro mais encarregado, mas completaram 100 anos do desenlace da escritora, professora como eu, com você, Senhor. Amélia Rodrigues, baiana, que durante muito tempo, por meio das faculdades mediúnicas de um outro baiano, Paulo Pereira Franco, que nos deixou no ano passado, dia 13 de maio de 2025, regressando quase por 100 anos de idade, depois de uma vida dedicada à educação e à vivência do Espiritismo, perseverando até o termo da sua jornada. E essa mulher extraordinária que, como eu Nivaldo, nos fez muitas vezes, de maneira única e encantadora, com seu estilo inconfundível, nas narrativas que fazia. E vocês viram uma narrativa importante. De princípio, nós começamos intencionalmente com uma narrativa. A apresentação de Jesus de resultados. Porque prende a atenção. Faz com que nós recordemos aquelas lições das histórias, e terminamos com uma história contada. Mesmo uma fábula, a do coelhinho, que é muito didática. Então, muitas vezes, a mulher extraordinária passou para nós lições admiráveis através da série de livros que publicou, a começar com a Premissa do Reino, por Divaldo. E quando nos iniciamos, e aí finalizamos, as nossas atividades no movimento espírita, havia um poema que nunca mais, nos dias atuais, desde que Divaldo partiu, foi declamado, que é o poema da gratidão, que é o que eu sinto, finalizando essa atividade, a gratidão a Deus, a paciência de vocês, pelo acolhimento terno, fraternal, amoroso. Eu queria finalizar pedindo a permissão para lembrar esse poema. Foi o primeiro que memorizamos. Lá atrás, quando integrávamos em Fortaleza a Mocidade Espírita de Joana de Deus. Não vamos recitá-lo, evidentemente, no estilo de Divaldo Franco, mas há lá, Luciano Klein, tentando respeitar a métrica original do poema, porque no decorrer das décadas, o poema é da década de 1960, Divaldo sempre improvisado, ainda acrescentava algo. Mas esse poema ele é de uma beleza estonteante, que nos fala, e vocês perceberão, no final do mesmo, sobretudo, além da gratidão, a importância do amor, o alimento das nossas almas. Senhor, nós desejamos te agradecer. Agradecer por tudo quanto nos deste, por tudo quanto nos dás. O ar, o pão e a paz. Gostaríamos de agradecer-te as belezas que deslumbramos nos painéis da natureza. Agradecer-te a visão, a felicidade de poder enxergar. Porque com os olhos vemos o céu, a terra, detemos-nos no mar.
graças à misericórdia da visão, Senhor, podemos contemplar, Senhor. No entanto, diante da nossa claridade visual, aos que não têm amanhecer e se debatem nas trevas e a hora matinal, deixe-nos por eles orar, porque nós sabemos que depois desta vida, de uma outra vida, eles também poderão chegar. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos, Deus. Ouvidos esses que me foram dados por Deus, e que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento, dos ramos do salgueiro, ouvidos que escutam a melodia do povo que desce do morro para se cantar, a música dos imortais, que ouvem uma vez, não se esquecem nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, Senhor, eu tive o teu surdos pedido, porque sei que depois desta vida, numa outra vida, eles também poderão ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, que ensina, que ilumina, que alfabetiza, que nos dá consolação. Mas diante de tanta melodia, venho a recordar os que padecem de afasia, os que não podem cantar à noite, nem falar de dia. Por eles eu oro, porque sei que depois desta prova, numa vida nova, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que amam, que lavam, que trabalham, que semeiam, pelas mãos que colhem, que recolhem, pelas mãos de cirurgias que limpam as feridas, mas sobretudo pelas mãos que no seio abrem o corpo de um filho alheio, sem receio. E pelos pés que me levam a andar. Obrigado, Senhor, pois que me posso movimentar. E diante do corpo perfeito, deixe-me louvar-te. Porque vida tem na terra, olhamos que jazem no leito de dor. Os paralíticos, aleijados, amputados, infelizes, marcados, desgraçados. Mas por eles eu oro, porque sei que depois desta expiação, numa outra encarnação, eles também pagarão. Muito obrigado, enfim, Senhor, pelo meu lar. É tão importante e bom ter um lar. Não importa se esse lar seja numa favela, numa tapera, um palácio, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá onde for, o que importa, verdadeiramente o que importa, é que nesse lar existe a presença viva do amor, seja algo de pai, mãe, irmão, primo, prima, até a prazerosa companhia de um cão, de um cachorrinho, porque ninguém, verdadeiramente ninguém, suporta viver sozinho na solidão. Mas, Senhor, se após um dia exaustivo de trabalho, eu não tiver um lar para retornar, um carro, uma cama, para meu corpo cansado reclinar, assim mesmo não blasfemarei, não reclamarei, porque tenho a ti, porque é uma vida que é nobre, bela e sentida. Assim, Senhor, deixe-me dizer, creio em ti, dar graças por renascer. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Paz e Deus. Então, nós vamos convidar os nossos companheiros, os passistas, para que se posicionem para o passe, enquanto durante o passe o Senhor fará a prece para nós. Vamos nos organizando.
suave Jesus, amantíssimo companheiro de todas as horas na nossa caminhada, nós queremos nesse instante, uma vez mais, a Ti, Senhor, externarmos a nossa mais sincera gratidão por tudo quanto mercê da misericórdia infinita de Deus nos tens ofertado. A dádiva da vida, como todos os destinos da humanidade terrestre, as inumeráveis oportunidades concedidas para que, através de sucessivas existências, nós possamos nos reabilitar e, pelo bem, pelo amor que promovamos, irmos aos poucos anulando o nosso passado de sombras, de dores e de sofrimentos. Pedimos-te, Senhor, nesse exercício que nos convida sempre a pedirmos o perdão pelos nossos equívocos, que nos perdoe as faltas que cometemos, sobretudo o retardo na nossa caminhada, as chances inumeráveis que nos desejaste, para que nós nos reabilitássemos ao longo de sucessivas existências. Assim mesmo, amigo divino, permite, como agora, que possamos contar com a presença terna e amorosa de benfeitores espirituais, de amigos que do outro lado da vida, nesse instante sobre cada um de nós, secundam os nossos passos, e de maneira especial aqueles outros que aqui se encontram e que intermediam as mais refinadas vibrações dispensadas sobre cada um de nós, auxiliando até nas curas de problemas, de mazelas, sejam físicas, mentais, espirituais. Permite, Senhor, que tudo quanto aqui, nesta noite, nós tivemos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, evocada a lembrança da Tua boa notícia, revivida pelo Espiritismo, que é o Teu Consolador prometido, possa permanecer em nossas mentes e mais descer aos nossos corações, para que possamos de retorno aos nossos lares, mesmo com as nossas fragilidades, com as nossas imperfeições, instrumentos perfeitos que ainda somos, colocarmos à Tua disposição, em Tuas santas mãos, para contribuirmos dessa forma à pacificação dessa linda cidade de Fernandópolis, desse gigantesco e importante estado de São Paulo, do nosso Brasil, que tem tudo para ser no futuro, se fizermos por onde, que já é o coração do mundo pela geografia, que é a sua forma continental, mas a pátria do Teu Evangelho. Que os nossos familiares, os nossos entes queridos que nos aguardam nesse instante de regresso aos nossos lares, possam também receber o que há um pouco que seja das energias que aqui nesse instante podemos sentir. E por fim, divino amigo, que possamos, na noite de hoje, logo, fora do corpo físico, desdobrado, contribuirmos, mesmo que minimamente, dando a nossa cota, para fazermos deste mundo, o Teu mundo, um mundo melhor. Guarda-nos na Tua paz, ser conosco, agora
hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bem, nós não temos palavras para agradecer ao Luciano por essa noite tão maravilhosa que nos proporcionou, nos trazendo a figura de Jesus aos nossos corações e todo o conteúdo desta beleza de narrativas desta noite. Agradecemos aqueles que estão acompanhando, que vão levar de retorno, e que todos nós tenhamos realmente uma semana de muita paz, de muita luz. Temos logo após a água frutificada na nossa praça, mas antes nós vamos pedir para o Luciano que faça os sorteios iguais que nós fazemos toda semana, né? Toda semana. Todos receberam uma mensagem numerada e ele vai dizer Número 7. Aniversário da Dona Miséria 29, esse mês, número 29. Número 50 aqui. meus irmãos, muita paz a todos e vamos nos reunir lá na nossa praça.